Seja muito bem-vindo a mais esse episódio dos Bastidores do Digital. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Eduardo Beraldi, um especialista em canal do YouTube. Desde 2015 ele já estava fazendo lives e aí começou essa trajetória dele no digital. Lá em 2016 ele lançou 7 turmas do primeiro treinamento dele que aconteceu ao vivo sobre canais do YouTube. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se apresenta um pouquinho para a galera, fala um pouquinho mais. Fiz aí um passant dessa trajetória. Beleza, obrigado pelo convite. Bom, é isso aí. Em 2015 eu fiz a primeira live na força da necessidade, porque a vontade era ficar nos bastidores, mas eu entendi que bastidor é legal, mas ser especialista tem muito mais possibilidades, né? E aí, então, em 2015 eu forçado, porque eu estava com as costas na parede, não tinha como voltar atrás, né? Então esse é um baita motivador. Às vezes a galera quer uma motivação, é não poder desistir, não poder ir embora. Então, nessa época eu não podia ir embora, eu tinha que fazer a coisa acontecer. E aí, mesmo não sendo o melhor dos comunicadores, mesmo não tendo, né, não sendo uma pessoa extrovertida e tal, eu tive que superar a coisa e fazer live. E aí, de lá, eu fui fazendo live todos os dias eu falava sobre negócios, mentalidade, YouTube, compartilhando um pouco do que eu estava aprendendo, do que eu estava testando. Tinha 8 canais que eu ficava testando coisas no YouTube, né? Então, meu posicionamento no YouTube é em relação a tráfego orgânico, é você se posicionar de tal modo que você consiga dominar algumas palavras-chave e sempre ser encontrado por aquilo que você é posicionado. E aí eu fiz live todos os dias, né, de junho de 2015. Em dezembro eu tirei o primeiro pedido, um psicólogo entrou em contato, falou, eu preciso de uma consultoria tua. Eu falei, mas eu não estou vendendo nada. Ele falou, mas eu preciso, tem que ser você. Seja lá o que você estiver vendendo, eu quero comprar. E aí eu falei, beleza. Liguei para um amigo que era programador, falei, quanto é que você cobra a hora técnica? Ele me falou, eu cobrei metade, vendi as 3 horas. Muito bom. E aí eu falei, caramba, eu sou um produto, esse negócio de digital realmente funciona. Eu já vendia como afiliado, mas eu nunca tinha me vendido, né? E aí em 2016, março, abril, eu lancei a primeira turma do que hoje é o YouTube de verdade, mas na época era um curso de YouTube para negócios, ao vivo no Zoom comigo. E eu fiz 7 turmas. Aí em 2018 eu lancei o YouTube de verdade, gravado, o método mesmo, né? E aí, daí pra frente... Cara, muito legal, muito bom. E é legal isso que você está falando, estou aprendendo muito sobre mentalidade mesmo nesse período que a gente está junto aqui, começando esse podcast, trocando essa ideia, porque a gente falou várias coisas legais no bastidores que eu quero trazer para cá. E esse ponto que você falou, né, de você se ver com as costas na parede, cara, agora eu preciso ir para frente das câmeras, vou ter que fazer as lives, e ao mesmo tempo, depois se passou um outro grande período nos bastidores de novo. Né? Como que foi isso para você? Essa vontade, às vezes, de vir para frente das câmeras, ao mesmo tempo uma pessoa, pô, eu sou introvertido. Eu tenho defendido muito nesse ponto, Eduardo, que, cara, os bastidores, ele é muito democrático. Você não precisa ser o cara que fala bem, você não precisa ser o cara que quer aparecer. É um lugar gostoso de se estar. Eu também gosto pra caramba dos bastidores, né? Mas como que foi essa dualidade para você? Putz, quando eu tô na frente das câmeras e quando eu tô nos bastidores, como você lidou com isso? Sim, como eu comecei vendendo como afiliado, porque... Na verdade, eu tentei empreender com outras coisas do mundo real. Legal. E aí eu quebrei 2 vezes e eu descobri que eu não tinha as habilidades que eu precisava. E aí eu fui estudar. E estudando, quem ensinava online, eu sem dinheiro para comprar nada, fiquei consumindo tudo que tinha no YouTube. Então, aquilo ali foi me dando possibilidades. É isso. Eu achei que o digital era incrível, eu falei, cara, meu sonho agora é viver do digital. E aí eu comecei a vender como afiliado, orgânico, só tinha orgânico, não tinha outra possibilidade, né? E aí, de 2015 até 2018, eu fiz live todos os dias. Caramba. Todos os dias eu entrava ao vivo e fazia. Então, para mim, essa conexão, eu realmente gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de mostrar para elas uma possibilidade diferente, um caminho que ela não está vendo. Às vezes o que ela vê como um problema já não é mais um problema para mim, porque eu me lasquei tanto no caminho, que eu já sei como é que resolve. Então, e aí... Em 2019 eu abri a agência, em 2000, pouquinho antes do lockdown, eu já estava nos bastidores com outros projetos e tal. Então, depois que você é especialista, é um desafio ficar no bastidor, porque, lógico, quando você encontra um especialista que já está pronto, que já faz, tudo facilita, né? Por exemplo, eu estava conversando com um brother essa semana, ele falou, eu gravo 500 criativos assim. Fácil. Eu falo, pô... Né? É difícil uma pessoa que está nesse nível. Então, quando você encontra essa pessoa que tem valores alinhados, que tem, né, segue a estratégia, que quer crescer, que está disposto a pagar o preço, porque o digital, uma das coisas é que ele não desliga. Sim. Né? A pessoa tem um comércio aqui embaixo,
Ela deu o horário, fecha a porta, vai embora, acabou. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada para olhar. A gente não, a gente tem que saber fazer a gestão da nossa produtividade em tempo produtivo e do nosso descanso em tempo de descansar. Porque senão você fica louco, né? Quantos casos de burnout a gente tem? Cara, é impressionante que tudo pra gente é negócio quando a gente tá no digital, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, assim, cara. Quando eu saio, eu tenho que me cuidar para não estar pensando numa próxima estratégia que a gente vai ter que aplicar, ou às vezes estou vendo alguma coisa. O Instagram, né? Você tira aquele tempinho para dar uma fuçada ali no Instagram, ver o que as pessoas estão fazendo, a gente gera ideias e, como você falou, a gente nunca desliga, né? Exato. Isso é complexo pra caramba. E tem uma coisa legal no que você falou, Eduardo, que dessa questão de ter começado pelo YouTube. Né? E a gente tem percebido hoje nos bastidores do digital que as pessoas ainda ficaram muito viciadas no Facebook, no Instagram, né? Agora nesse momento. E a gente estava falando um pouco antes de a gente entrar aqui ao vivo não, na gravação desse episódio, dessa questão de como que o Instagram ele é mais perecível e como que o YouTube ele demanda esse profissionalismo maior. Fala um pouquinho disso para a galera. Sim, o Instagram, a barreira energética é muito menor, né? Se eu não produzir nada, eu consigo pegar um conteúdo teu e compartilhar. Eu consigo pegar uma frase motivacional, botar num template e publicar. Eu posso escrever texto, eu posso simplesmente compartilhar a vida de outras pessoas e aquilo que eu acredito sem necessariamente aparecer. Quando eu apareço, eu posso aparecer rápido. É um story, um negocinho rápido e tal. E o Instagram, eu brinco, o Instagram aceita tudo. O que você fizer, ele aceita. Ah, vai dar resultado? Não importa, ele aceita. 2, 3 pessoas pelo menos vão te ver lá. E se você tem frequência aparecendo para essas 2 pessoas e elas se alinham com o que você faz, em algum momento ela vai comprar. O YouTube já não. O YouTube, e outra coisa no Instagram é que cada conteúdo é um conteúdo solto, que daqui a 24, 48, estourando em 72 horas, ele morre e está tudo certo. Está tudo limpo, está tudo... Né, o teu engajamento está muito mais relacionado a como você interage com a sua audiência, a como você ocupa aquele espaço mental, do que propriamente com a plataforma, com o algoritmo. O YouTube, cada vídeo é a construção do todo. Então, se você tem um vídeo ruim no YouTube, a tua credibilidade vai lá para baixo. E ela vai lá para baixo para as pessoas, e ela vai lá para baixo para o YouTube, porque quando a gente pensa em algoritmo, vamos fazer uma distinção aqui, não tem nada a ver com parte técnica. Você é o algoritmo do teu feed, e as pessoas são o algoritmo do que você produz. Então, se você está produzindo aquilo que interessa para as pessoas e que você respeita o tempo das pessoas, você leva valor para as pessoas, né? Uma mini transformação em cada conteúdo, elas querem mais de você. Elas querem mais e mais e mais. No YouTube é a mesma coisa. Em qualquer lugar, né? Se eu tenho aqui uma conversa agradável com você, talvez você queira fazer um segundo episódio, talvez você queira, sabe, trocar mensagem, sei lá. Quando você é um ambiente agradável, as pessoas querem ficar. Então, se você faz um ambiente agradável no YouTube, as pessoas vão querer voltar, elas vão querer se inscrever, elas vão querer falar de você. E não precisa daquela forçação de toda hora querer vender, de toda hora querer botar no funil, toda hora querer, sabe? Sim. Gera valor primeiro e depois você pode extrair daquilo que você gerou. Então, o YouTube demanda esse trabalho a mais. Ele demora mais para ter resultado, ele demora mais para você entender como ele funciona. Você precisa, para quem já está rodando no YouTube, já está no digital, acostumou com essa dinâmica mais rápida de venda, de bota tráfego e extrai o dinheiro e tal. No YouTube você precisa, a semeadura é um pouquinho mais longa, mas quando chega a hora da colheita, ela é muito mais expressiva do que qualquer outro lugar, né? Os dados mostram, os dados do próprio Google, os dados para quem vende nas plataformas, os infoprodutos, os dados da Hotmart em relação à conversão e o ticket médio do YouTube mostram isso também, então... É muito mais alto, né? Que ele chega até 4 vezes mais que você estava me mostrando ali, né? É um ticket médio, assim, que faz muito sentido para quem está empreendendo, né? E como você falou, demanda de ter paciência para que as coisas aconteçam nesse sentido. Como a gente está falando aqui com a galera que muitas vezes querem trabalhar no bastidor, não quer aparecer, quais são as oportunidades que você enxerga no YouTube hoje para os bastidores do digital? Porque a gente tem percebido que grandes players têm se preocupado um pouco mais com isso, né? Custo de aquisição de cliente cada vez mais caro para anunciar no Facebook, Instagram. Então eles enxergaram que, essa audiência, como você falou, que é construída no YouTube e ela é perene, vale mais do que você ficar sempre tendo que pôr tráfego para conseguir ter um resultado, né? Quais oportunidades você enxerga hoje para quem está começando no YouTube? Sim, eu não gosto de ser o cavaleiro do apocalipse, até porque eu vendo essa parada, né? Então, às vezes fica meio... tá falando só porque é um negócio dele. Mas eu vou falar alguns dados que são relevantes. YouTube Premium está crescendo muito.
Então, para quem é assinante do YouTube Premium, você não vê anúncio. Eu não vejo anúncio nem a pau de jeito nenhum. E quando eu estou pesquisando em aba anônima, às vezes boa parte do que eu preciso fazer, eu preciso de uma... Não posso ter histórico, né? Sim. Preciso da pesquisa limpa. Ali eu tenho bloqueador de anúncio. São os adblocks. Eu tinha, em 2000 e pouco, 2018, 19, eu tinha os dados de quantas pessoas tinham baixado adblock e tal, para não ver anúncio. Hoje eu não tenho mais, mas é um número expressivo. No YouTube Premium, a minha conta eu posso botar mais 5 pessoas. Uau. Então, eu tenho outras 5 pessoas que não veem anúncio. Uhum. Então, cada vez mais as pessoas vão ter esse recurso. Porque o YouTube Premium, por exemplo, eu acho muito mais vantajoso do que o Spotify. Super porque bom, eu tenho YouTube Music, Sim. eu tenho YouTube sem anúncio, eu tenho umas outras coisas lá que ele oferece. Então, eu acho muito legal. Então, tráfego cada vez vai ficar mais caro, natural, porque cada vez mais anunciantes, cada vez tudo mais dinâmico. Saber o tráfego orgânico vai te possibilitar aparecer para as pessoas. E essa relação que você cria com as pessoas por tempo de tela é muito mais forte do que uma relação rápida de anúncio. Poucas pessoas, não sei se poucas, ao contrário, boa parte das pessoas não tem um traqueamento nível NASA. Sim. Né? Então elas não sabem qual é a janela de compra. Elas não sabem, a partir da primeira vez que a pessoa te viu, quanto tempo demorou para ela comprar? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a compra, ela viu meu anúncio, botou o e-mail, assistiu uma aula, 2, 3 e comprou. Eu acho que não é bem assim. Não é. Né? A jornada de compra, a janela vai ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, a pessoa com você. Então você imagina, quando você pega vídeos curtos, shorts, TikTok e Instagram, você precisa de... Você tem poucas interações de pouco tempo nessa pessoa. No YouTube, você tem um vídeo de 20, 25 minutos, 30 minutos, 1h30, você tem 1h30 de tela com essa pessoa. Se é um assunto que é relevante para ela, se é um assunto que interessa, então ela tem 1h30 de tela com você, olhando para você, escutando a tua voz, se tornando familiar, gostando de você, confiando em você e estabelecendo uma relação que possibilita ela comprar. Tem um livro de um gringo, o livro chama Oversubscribed. E ele diz que a pessoa precisa de 7 horas de tela com você para estar pronta para comprar. Perfeito. Então, qual a chance de você conseguir isso num vídeo de 30 segundos? Não vai, né? Vai demorar. Então, o YouTube te dá muito isso. Social media é uma profissão que hoje a gente entende que é quem cuida dos canais, mas esse profissional precisa evoluir. Porque o YouTube é dinâmica e diferente. Ele nem é uma rede social, ele é uma plataforma de vídeo. Uhum. Então, quando você trata ele, tanto se você é o especialista, se você é o gestor, se você é o lançador, se você tratar ele como Instagram, ele vai te devolver o resultado que o Instagram te dá. Que é essa coisa... você falou a palavra? Raso? Poderia dizer raso? Não, é que vai embora rápido. Superficial. Superficial, o YouTube é perene, a outra coisa é... Agora você me pegou, não vou lembrar. O negócio vai embora rápido. Uhum. Você falou a palavra no começo, mas tá bom. Então, você publica um negócio no Instagram, 24 horas, 72 horas, ele vai embora. Perecível. Perecível. Esse é o negócio. Então, rede social é perecível. Instagram é perene. Só que se você trata ele como rede social, ele também é perecível. Título é título buscável, é palavra-chave. Não é headline matadora. Headline matadora vai na capa. E ainda assim, se ela for uma headline muito matadora, uma estratégia de clickbait, e ela não estiver alinhada com o conteúdo, com a abertura que você fez no conteúdo, a pessoa vai embora. E aí, quando ela vai embora, a retenção vai lá para baixo. E quando a retenção vai lá para baixo, o YouTube fala, você não é meu parceiro, velho. Você não está jogando meu jogo. Eu preciso que a pessoa fique no YouTube para poder ganhar dinheiro. Sim. Exibir anunciante, fazer a divisão do YouTube Premium com os criadores. Então, entender o jogo do YouTube e fazer o jogo do YouTube funcionar é uma grande oportunidade para muita gente. Muito bom. E você até trouxe aqui um termo, né, que a gente usa muito nos bastidores, que é o social media. Sim. Um social media de Instagram, ele cobra um valor X. Esse cara, pro YouTube, ele cobra de 2 a 3X, né? Então, você enxerga que a gente tem a oportunidade de, se a pessoa deseja trabalhar nessa parte de construção de audiência, né, produção de conteúdo, ser um social media de YouTube acaba sendo mais valorizado? Muito. Até porque sozinho ele não vai fazer. E não tem, né? Assim, um volume, né? Como tem hoje de Instagram. Mas vai ter. Vai ter. Tá. Vai ter porque o mercado está amadurecendo, as pessoas estão amadurecendo. Você vê que tem muita gente surgindo
Aham. E que você fala, da onde que veio? Não, veio porque sabe fazer o jogo do YouTube. Né? Tem um episódio do Ícaro de Carvalho, que agora ele migrou para o YouTube também, que ele fala que se você tem 100 mil seguidores na rede social, e você tem 100 mil seguidores no YouTube, cara, no YouTube vale muito mais, vale 100 vezes mais. O Seth Godin, esses dias também num podcast, falou, o YouTube 200 vezes mais poderoso que o TikTok. Porque pra galera o TikTok tá mais bem posicionado do que o Instagram hoje. Então, ele falou isso. Outros grandes falam muito sobre isso. Então, uma pessoa só não toca o YouTube. Tá. Idealmente são 4 para tocar um canal. Porque você tem o editor, que ele é editor. Ele não faz outra coisa. Senta a bunda na cadeira e edita. Ele é editor. Não adianta você querer que o editor publique, que o editor... Calma. Você já começa aí para aquela história de sobrinho, sabe? O sobrinho, não dá. Você precisa de um designer para fazer as capas. Você precisa de uma pessoa que é mais operacional, que ela vai fazer a transcrição, vai fazer a descrição do vídeo, os capítulos, vai pesquisar tag, vai fazer uma coisa ou outra. E você precisa de uma pessoa estratégica para olhar tudo isso que está acontecendo, para poder avaliar o que funcionou, o que não funcionou, dar feedback para o especialista, pensar em sugestões para o especialista gravar. Então, idealmente, são 4. Alguém pode pensar, pô, mas você tá louco, quem é que vai ter 4 pessoas? Putz, com 3 dá, com 2 dá, com 1 dá, depende de quem é você hoje, né? Quanto tempo você tem e quanto dinheiro você tem. Que é uma regra que serve para todo mundo. Mas se você tem pouco dinheiro, então você tem que ter muito tempo para investir naquilo que você quer fazer. Perfeito. À medida que você vai tendo dinheiro, você contrata as habilidades para que você tenha mais tempo para fazer mais produção de renda. E agora você já sabe como é que escala, né? É exatamente isso. Assim, em tudo no digital eu falo muito isso para as pessoas, né? Tudo você vai comprar ou com tempo ou com dinheiro. Quero crescer uma audiência. Em qualquer lugar vai ser nessa mesma pegada. Mas, Eduardo, pra gente dar uma direção bem clara pro pessoal aqui, cara. Como que a gente constrói um vídeo matador, assim, para que atinja essa questão de ser gostado pelo YouTube, né? De que o YouTube enxergue que você tem um bom conteúdo. Quais são as principais diretrizes que você passa nesse sentido? Primeira coisa é pensar nas pessoas. Não tem jeito. Se você tiver... Por exemplo, uma coisa que tem uma busca muito grande. Como viralizar no YouTube. Não vou fazer esse vídeo. Se eu fizer esse vídeo, vai ser eu vou subverter a parada. Tá. Você quer saber exatamente como é que viraliza no YouTube? Fica nesse vídeo até o final. Eu vou fazer a introdução, já falo da introdução, essa é uma parte mais técnica, né? Eu vou fazer a introdução, vou falar, amigão, você realmente quer viralizar no YouTube? Vou te falar que você está querendo ser enganado. Você está querendo perder, você está querendo botar tempo no lixo, você está querendo jogar dinheiro fora, porque não é esse o negócio. E aí eu vou construir a ideia que ele precisa ter na cabeça dele. Então perceba, eu posso pegar uma coisa que tem muita busca, que tem, né, e dar a real. É um caminho. Mas o que eu penso quando eu vou produzir um conteúdo? Preciso saber qual é o problema da pessoa e onde é que eu vou levar ela. Bom, o problema é, eu tenho medo de gravar vídeo. Cara, eu vou pensar, eu vou me debruçar em quais são os medos, eu vou perguntar para minha audiência, cara, que medo que você tem, o que te trava, o que te paralisa, e eu vou levantar informação, eu vou pegar meu repertório, eu vou pesquisar no Google, vou ler artigo, vou falar com gente, e aí eu vou produzir um roteiro foda. Boa. Porque, cara, eu vou sair daqui e falar, cara, você tem medo de gravar, você tá travado, você, realmente gostaria e por algum motivo tá atrapalhando, isso aí, eu vou te ajudar. E aí eu vou entregar exatamente a parada. Eu vou entender a cabeça da pessoa. Quando ela senta para gravar, começa a suar frio, a mão treme, gela, a língua não funciona, sabe? Eu vou entender essa parada e eu vou conduzir ela para um caminho que eu realmente acredito que vai ajudar. Sem, vou entregar o quê, mas não vou entregar o como. Esquece, velho, entrega muito. Mentalidade abundante vai trazer mais abundância, né? Tudo que você manda pro mundo, o mundo te manda mais. Se você é escasso, você vai ter escassez. Não tem jeito. Se você tem medo, o teu medo vai te arrebentar. Não tem como. É isso, né, cara? É tão raso, né? Se você achar que você vai entregar tudo num vídeo de 5, 10, 15 minutos, cara. Pô, você conhece tão pouco, né? Se você achar que você vai entregar tudo isso. Exato. Então é isso. E não querer produzir em série, não querer viralizar, não querer extrair o resultado agora, não querer prêmio grande pagando precinho pequeno. Não dá. Não dá. Então essa é a primeira coisa. Gerar valor para as pessoas legitimamente. Eu recomendo sempre dar uma olhada na carta do Bruce Lee. Carta do Bruce Lee, Seite Arata. E você vai entender exatamente o que eu estou falando. Não adianta você querer colher algo se você não plantar. E gere valor primeiro que a coisa vai funcionar.
Então, uma vez que você sabe, conhece as pessoas, né? Entender as pessoas é super importante. Entender quem são as pessoas da sua audiência, ter clareza de o que é que você resolve, sabe? Então, por exemplo, eu estou falando aqui, medo de gravar. Esse não é o meu público ideal. Tá. Mas é um público que eu preciso preparar para, em algum momento, ser meu público ideal. Se eu não preparar esse público na base, né? Como é que eu vou colher lá na frente? Perfeito. Ah, mas é um público que você vai colher quando? Daqui a 3 anos, 4. Mas eu vou. Eu sou a referência. Quando a pessoa pensar em YouTube, ela tem que lembrar de mim. Cada vídeo que ela publica, ela precisa lembrar de mim. Porque ela sabe que tem um jeito melhor de fazer. E quem que sabe esse jeito? Eu. Mesmo que eu fosse uma topeira. Se eu fosse, cara, mas muito limitado. Eu tô há 10 anos fazendo isso todos os dias. Não tem como não lembrar, né? Então, a mesma coisa na tua área. Sim. Você tá todo dia olhando para o negócio. Ah, mas eu posso pesquisar no YouTube. É verdade. Mas você tá todo dia olhando para cada detalhe diferente do negócio. Então, isso faz toda a diferença. Uma vez que ela pesquisou isso, ela precisa preparar o roteiro. E aí esse roteiro ele precisa ser uma linha lógica, né? Como um curso, quando a gente prepara um curso, tem começo, meio e fim. Você prepara uma conversa, um diálogo, você quer levar a pessoa para algum lugar. E nisso você precisa saber o que ela tem de repertório, o que você precisa incluir de repertório para você fazer a mensagem aterrissar e ela chegar lá. Então, se esforçar nisso. Uma vez que você conhece as pessoas, conhece as dores das pessoas, você conversa com ela diretamente, né? No YouTube é sempre uma comunicação 1 para 1. Então, não tem vocês, gente, pessoal, turminha. A menos que seja uma coisa tua já, que você traz de algum outro lugar e que é uma coisa pela qual você já é reconhecido. Se não, é eu e você. Sempre tem e até numa palestra, é eu e você. Você tem que conectar com cada um que está ali assistindo. E aí tem uma estrutura, que eu digo que é uma estrutura campeã. Você começa com uma promessa, que é o gancho, e aí precisa ter clareza agora de quem é você, ser honesto com você mesmo. Quanto menor for a habilidade em copy, mais curto tem que ser. Fica inventando moda. Se você tem mais habilidade de copy e conhece o público e conhece o teu produto, sabe o que as pessoas pensam, aí você pode extrapolar. Mas não tem muita habilidade. Você quer saber tudo o que você precisa para perder o medo de gravar vídeo, fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar. Acabou. Curto, direto ao ponto. Não precisa muito. Na medida em que você sabe que, por exemplo, tem sei lá, o mercado, o mundo está dizendo uma coisa e você vai na contramão disso, você pode falar. Talvez você tenha escutado que para perder o medo de gravar você precisa fazer isso, isso e aquilo. A verdade é que isso é balela. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar o que é. Então você cria um conflito, e aí essa parada. E essa chamada, ela precisa ser pensada. Essa chamada ela precisa ser pensada e o que você vai fazer na capa depois, você precisa pensar também. Eu já falo da capa. Então beleza, fez o gancho, precisa de uma transição. Essa transição pode ser só um efeito, pode ser a tua vinheta. E quando eu falo em vinheta, não é 10 segundos, uma vinheta de 10 segundos, ninguém aguenta. Não dá. Vinheta tem que ter 2 segundos, 3 segundos. É para fazer a transição. Em seguida, você vai fazer a tua saudação e apresentação, dar o motivo pelo qual as pessoas deveriam se inscrever no seu canal, e aí a chamada para ação. Então seria alguma coisa como, saudação, e aí, beleza? Quem eu sou? Eduardo Beraldi. Aqui no canal eu falo como aumentar as visualizações, inscritos e gerar negócio. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Simples, rápido, rasteiro, sutil. Vai embora. E algumas pessoas têm a objeção em relação a fazer a chamada para ação para inscrição. Você fala, mas eu não quero pedir. E veja, é uma mentalidade completamente diferente. Porque o que eu estou fazendo vou falar o que está na minha cabeça cada vez que eu falo isso, tá? Eu falo, velho, você está aqui porque você quer aprender YouTube. Eu já sei, você está no meu vídeo. Se isso faz sentido para você está falando sério, que você quer levar o YouTube a sério, que você quer fazer ele crescer, a coisa mais inteligente que você pode fazer é se inscrever e ativar a notificação. Se você não fizer isso, ou você está na contramão do que você está falando que quer, ou você é só bobo mesmo. Então veja, é isso que está na minha cabeça quando eu falo essa parada. Se faz sentido para você, se inscreve e ativa a notificação. Se não faz, cara, vai embora. Seleção natural. Não pode ter esse apego, sabe? De querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo tem que vender sorvete. Não tem que fazer conteúdo, não tem nada disso, né? Então, o MrBeast, cara, ele faz o cego enxergar, ele faz não sei quem andar, e ainda assim tem gente que não gosta dele. Cara, esquece. Não tem uma pessoa na existência que eu consiga pensar, cara, que é unânime. É isso, e ainda mais porque o mundo é polarizado hoje em dia, né, cara? A gente tá com cada vez mais um mundo chato, que todo mundo quer ter opinião sobre tudo, então... Sim. Tudo pode, tudo dá, tudo é válido, e... esse é horrível, né? Pô, é isso, mas precisa ter lado, né? Senão não pode ser morno. Sim, tem que estar
Ser morno, cara, é horrível. É uma das piores coisas. Uma coisa do especialista é apontar o dedo e falar, você tem que fazer isso. Né? As pessoas querem um orientador, elas querem mais que isso. Um mentor, elas querem um pai às vezes. Então você precisa ser a pessoa que mete o dedo e fala que você vai para lá. Não interessa. A pessoa manda lá na tua caixinha. Caso eu compre uma bicicleta, você tem que saber o que você vai dizer para essa pessoa. Você não pode devolver para ela, não sei, veja, depende. Não, velho. Você tem que dar. Isso foi o que eu mais sofri quando eu comecei no digital. Eu vinha do mercado de consultoria e o consultor, ele é sabonete, né? Ele não pode falar que é A ou B. Ele tem que te ajudar a você pensar no teu A ou B. E as pessoas me falavam muito isso. Cara, não pode falar, não sei, talvez, veja bem, tem vários caminhos. Qual que é o teu caminho? Exato. Muito bom. Uma vez que você fez essa introdução, fez a chamada para ação, conteúdo, pãozinho quente. Não fica com esse negócio de vou te dar 7 dicas, a melhor é que está no final. Para, você é forçado, já deu. Se você não é do nicho de marketing digital, você não vai me entender muito bem, mas não faz esse negócio, é chato. Vai no conteúdo, aprende copy, aprende a linguagem persuasiva, aprende a se comunicar de tal modo que você consiga ser sutil na abertura de looping, na criação de espaço mental para o futuro, para que você possa manter a pessoa com você e se manter interessante para ela, né? E entrou no pãozinho quente, que é o conteúdo, entrega mesmo, entrega muito, conversa com as pessoas. Cada vez que você ligar a câmera, imagina uma pessoa ali, quando você olha para a lente, imagina 1, 2, 3 pessoas que têm aquele problema que você conhece, que você já ajudou a resolver, ou que ainda estão passando por aquele problema, e conversa com elas. Sei lá, para quem tem filho, faz como se você estivesse deixando uma mensagem para o teu filho, e em algum momento você não vai estar aqui, ele vai poder consultar essa parada, vai poder ver. Então faz uma parada com valor mesmo, com coração, com, sabe, entusiasmo, realmente para ajudar as pessoas. No meio disso, lá nos 60%, 70% do conteúdo, vale a pena fazer uma chamada para comentário. Mas é uma chamada para comentário realmente intencional, sempre com direcionamento. Nunca deixe as coisas soltas assim. Você sempre tem que dizer o que as pessoas têm que fazer, por que elas têm que fazer e o caminho para que elas façam aquilo. Então, quando você faz um comentário, a gente está aqui falando sobre a estrutura do vídeo. O que eu poderia falar direcionando as pessoas? Fala, comenta aqui. Como é que você faz os seus vídeos? Você seguir essa estrutura? Você tem uma estrutura diferente? Tem alguma coisa que você não concorda? O que é? Me conta aí que no próximo vídeo a gente discute essa parada. Ainda assim, eu acabei dando muitos caminhos. Sabe? É sobre isso que eu estou falando. O que as pessoas fazem, na maioria das vezes, comenta um negócio aí só para eu saber que você está aí. Comenta aí para me ajudar. Dá um like para me ajudar. Ninguém quer ajudar ninguém. As pessoas querem valor. Elas querem, se você ativar a reciprocidade nelas, elas vão fazer naturalmente. Ou se você é você tem um personagem, uma persona, né? Você se coloca de uma maneira mais engraçadinha, você pode brincar com isso. Mas aí é você, né? Não adianta você olhar o que eu faço. E essa é uma coisa na posição de lançador que eu sempre tive muito cuidado. Eu tenho um posicionamento mais duro, mais objetivo, mais sério muitas vezes. A mão pesa um pouco mais, mas esse sou eu. Quando uma pessoa convive muito comigo e ela tenta fazer isso sendo ela não sabe como sustentar aquilo. E aí acontece um desalinhamento muito grande na identidade e ela se perde. Então, seja você. Isso é muito importante falar, Eduardo, porque tem muita gente também que quando vai começar a fazer sua produção de conteúdo, porque ela se inspira no teu conteúdo, viu algum vídeo no teu canal do YouTube, ela começa a querer ser como você é. Porque, pô, se deu certo no canal do Eduardo, se ele cresceu assim, você é parecido. E não tem como você sustentar esse personagem. Sim, é difícil. É difícil mesmo, porque a autenticidade tem uma pesquisa que foi feita com 1.300.000 canais, vídeos, putz, eu não lembro. Mas a autenticidade é o que aparece entre todos os grandes. Essa é unânime, assim. Todos eles têm autenticidade. E isso é super importante para a vida. Se você anda em desalinhamento com você, se você não sabe quem é você, o que você sabe? Você vive pelos outros, você vive sendo especialista em agradar os outros, sendo especialista em dizer sim para todo mundo e você fica para trás. E em algum momento vai colapsar. Em algum momento essa conta vem. Enfim, então, em 70% vale a pena chamar para o comentário. Se você é esse personagem, como eu estava dizendo, você pode brincar, senta o dedo no like aí. Pô, você não deu o like ainda, velho, olha o tanto de coisa. Mas tem que ser você. Tá. Às vezes é mais sério. Né? Eu brincava muito com esse negócio, senta o dedo no like.
quando eu fazia as lives, tinha duas coisas que... Na verdade, eu descobri que eu criei vários bordões sem saber, e quem me falou foi uma pessoa que tinha muita experiência, de, sei lá, 40 anos no rádio, e falou, cara, você tem coisa que tem gente que passa uma vida e não consegue. E ele me falou as coisas que ele observava, e eu falei, opa, vou potencializar isso então. Mas era uma coisa que eu já tinha. É muito mais legal, mas eu não empurrei goela abaixo o negócio, sabe? Que isso muitas vezes as pessoas querem fazer. Mas eu começava a live, fazendo essa introduçãozinha e tal, mais ou menos isso. E eu falava, e você que já me acompanha há algum tempo, já sabe que esse negócio vai ser bom, já compartilha. Se você não sabe ainda, fica por aí, compartilha só depois. Então era uma brincadeira. Depois eu falava, se inscreve aí, porque você vai fazer parte da melhor audiência. E como é que eu tenho tanta certeza que é a melhor audiência? Porque eu não tô nela, então ela só pode ser boa. Então ia criando suas piadinhas. Ia fazendo essas gracinhas. Então você precisa olhar, isso é uma coisa para especialista e para lançador, serve demais. O especialista, ele já tem o conteúdo. Ele já é especialista. Então, muitas vezes, ele quer ficar estudando o negócio dele. Mas ele precisa agora se tornar especialista em repertório. Ele precisa ter histórias, analogias, exemplos. Ele precisa ter brincadeiras. Ele precisa ter as quebras de objeções na ponta da língua. Ele precisa ter tudo isso aí. Então, quando o camarada está olhando para isso e para as pessoas, ele naturalmente vai ficar melhor. Sim. Cara, o Russell Brunson fala uma parada sobre isso, né? Que você precisa se tornar um personagem atraente, né? Sim. Além de saber dominar o teu conteúdo, você tem que ser esse personagem atraente, cara. Sim. Alinhado a isso, no evento passado dele online, ele falou um negócio que é muito louco. Ele pra quem não sabe, o Russell, ele é o cara número 1 em funis, né? Considerado o número 1 do marketing digital no mundo. Sim. E ele fala que nenhum funil vai ser melhor do que uma pessoa aplicando o funil, né? Tipo, a pessoa que... Ele fala, cara, como é que esse funil funciona? Eu falo, não sei, cara, porque a pessoa funciona. Às vezes ele vê uns funis malucos e fala, cara, não dá pra entender, mas dá pra entender quando você olha pra pessoa. Comprou o especialista, né? E ele, o negócio dele é funil, então perceba, né? Ele sabendo que o negócio dele é funil, inclusive a frase dele também forte que eu vou usar isso pra vídeo também. Você tá a um funil de fazer... ele até falou, né, que ele coloca a um funil de distância e não complementa com o que de distância, né? Porque aí cada um complementa, fecha essa lacuna com o que você quer estar de distância, né? Muito bom. Então você tem que se tornar uma pessoa de repertório, uma pessoa que entrega, uma pessoa de valor. E aí você vai caminhando pro final do vídeo e você não pode, nunca, de jeito nenhum fazer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, produzi esse vídeo com muito amor, muito carinho, deu muito trabalho, então se inscreve aí, cara, você já matou o negócio. Os últimos 20 segundos do vídeo é onde você vai trabalhar. 20. Falando assim parece que é nada. Mas quando você se acostuma é uma eternidade 20 segundos. Sim. Por que 20 segundos? Porque nos últimos 20 segundos o YouTube deixa a gente inserir estímulos, botões de inscrição, links externos que você pode levar para o funil, outros vídeos e outros canais. Então, você vai levando o conteúdo até os últimos 10 segundos. Esses botões já aparecem na tela. Você tem mais uma chance da pessoa ficar com você para outro vídeo. Eu recomendo que seja para outro vídeo o trabalho mais intenso. E depois você tem intencionalmente, você leva a pessoa para 1, 2 vídeos. E aí sim, na maioria das vezes, naturalmente, se ela gosta de você, ela vai procurar na descrição o link. Mas você pode levar ela para um lugar onde há uma mini VSL, uma coisa assim, que é no próprio YouTube, um vídeo não listado. Então, beleza. E aí, quando você chega nesses últimos 10 segundos, aí sim você vai se despedir e fazer a chamada para ação. E vai ser uma chamada para alguma coisa, falar, cara, eu preparei um vídeo. Se você viu isso, então talvez seja muito legal você ver esse outro vídeo aqui, faz todo sentido. Se inscreve aí, um abraço, te vejo no próximo vídeo. E vai embora, sem muito apego, não ter aquela sensação de despedida, né? Porque as pessoas normalmente vão fechar o vídeo antes, né? Sim. Bom, beleza, acabou o que eu queria consumir e é isso, né? Exato. Então essa é a estrutura que é a campeã. Assim. E aí, lógico, depois tem a parte de ser um bom especialista, melhorar a comunicação, melhorar a conexão com as pessoas, entender as dores das pessoas e de fato querer resolver elas. E a parte técnica do YouTube. Essa parte também tem que aprender, porque para quem está começando, cara, isso aqui, fazendo isso aqui, você já começa num outro nível do jogo. Para quem já está jogando, começa o que começa a contar são os detalhes. Para quem já está lá com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de inscritos, é só no detalhe. É o detalhe que vai dar o grande boom. Boa. Então, pelo que você está dizendo, até a gente chegar ali nessa fase, em um canal com 100 mil, 500 mil, seguindo esse básico bem feito que você passou aqui agora. Da estrutura do vídeo, e aí depois entra a parte de estrutura de descrição, daí já entra mais detalhe.
Na verdade, quanto antes a pessoa se capacitar, melhor, né? Eu sempre brinco assim, você vai fazer uma trilha, você pega o mapa que horas? Antes, né? Melhor pegar antes, porque depois você já está na roubada. Então, é aquela relação tempo-dinheiro. Tem muito tempo, estuda muito orgânico, procura no YouTube, procura onde for. Recomendo que não use IA. A IA é boba. A IA, ela precisa... A IA é um funcionário que precisa ser treinado. Se você não sabe treinar esse funcionário, ele vai ser um funcionário ruim. Perfeito. E júnior, né? Exato. E, pô, agora, recente, que eu olhei para a IA, porque agora elas estão conectadas, né? Falei, agora vamos conversar. Agora eu vi a possibilidade de eu conseguir usar elas, mas lógico, sabendo que eu preciso treinar elas antes. Então, agora tem uma possibilidade, mas você está no começo, você precisa conhecer o chão de fábrica. Você precisa ir lá, varrer, limpar, sofrer, carregar pedra. Não adianta, você tem que fazer esse processo, senão você não vai ficar bom nunca. Né? Pô, antigamente, quando eu queria ver tag dos vídeos, tinha que entrar lá em exibir código-fonte, procurar tags, achar lá a linha que ficava, e aí sim, hoje não, hoje tem ferramenta, tem coisa que facilita. Mas eu precisei passar pelo chão de fábrica para hoje olhar para o negócio e as coisas brilham, assim, sabe? Tá muito claro. Então, se ela tem muito tempo, pouco dinheiro, investe teu tempo aprendendo no YouTube. Porque não vem falar depois, o algoritmo, não sei o quê. Não tem algoritmo, é você que é ruim. Em alguma dessas coisas você é ruim ou em todas elas. E aí você precisa ter honestidade com você mesmo para saber. A outra coisa que eu escuto é, Eduardo, tô fazendo tudo certinho, mas não tem resultado. A frase tá errada. Se você estiver fazendo tudo certo, você tem que ter resultado. Sim. Não tem outro caminho. Agora, tem dinheiro e não quer perder tempo, investe em aprender com quem sabe. Contrata alguém ou faz uma formação nesse sentido, né? Muito bom. Tem uma coisa que você falou aqui agora, Eduardo, que eu passei por isso aqui no meu dia a dia, que é, eu uso a IA não com esse pensamento bobo de que eu vou colocar ali, faça um script de um vídeo tal e ela vai te entregar esse script. Isso não vai acontecer. Eu gosto de usar a IA para fazer a pesquisa. Pô, você já entendeu mais ou menos qual é o caminho que você quer levar? De repente faz sentido você pesquisar quais são os estudos científicos que falam sobre o medo, por exemplo, da pessoa gravar. Aí é outro caminho que eu acho que acaba valendo a pena nesse sentido, né? Sim. Usar a IA como um assistente é legal. Né? Você, já sei o conteúdo, fala, cara, será que faltou alguma coisa? Eu, por exemplo, eu gosto de recomendar para as pessoas, uma vez que ela já sabe qual é o título. Escreve, faz o rascunho, faz os bullets daquilo que você vai falar. Beleza, põe do lado. Põe essa pesquisa numa aba anônima e vê o que o YouTube mostra. Os 3 primeiros vídeos. Uma coisa legal aqui é o seguinte. O YouTube não vai mostrar os melhores vídeos. O melhor conteúdo. Ele vai mostrar o que sabia fazer mais o jogo do YouTube. Entendi. Não necessariamente, na minha cabeça, o que ele iria mostrar é o que está mais alinhado com a busca. Está alinhado com a busca, exato. Está alinhado com a busca, teve retenção, teve tracionamento. Beleza, então a busca é só um dos pequenos elementos ali, né? Tem todos esses são vários elementos que formam a busca, né? Sim. Tem vários vídeos que estão bem posicionados que só falam bobagem. Né? Se você é o especialista no negócio, você assiste o vídeo e fala, cara, como é que pode? Só tem bobagem e está ranqueado aqui. Então, assistir esses 3 vídeos, para você, assistindo eles, você vai ver como é que a pessoa comunica, você vai ver se ela falou alguma coisa que você esqueceu, se ela falou alguma coisa que é uma groselha danada, aí você fala, cara, eu preciso falar que isso aqui é uma bobagem. E no meio do caminho você pode ter uma ideia, uma história que você lembra, uma coisa, e você bota lá no teu script. Assistiu os 3, está pronto. Nessa linha você pode ir lá no GPT e falar, GPT, me fala aqui o estudo, como você falou, o estudo que tem referência disso aqui, disso aqui, disso aqui. Ele vai atrás, mas ele é um copiloto, ele é um assistente, ele sabe? Não dá pra você falar, fala o título que eu vou gravar. Ele não sabe. Quando você pede títulos pro YouTube que sejam baseados em SEO, não sei o quê, cara, ele só traz bobagem, cara, é só porcaria. Nem essa parte técnica disso não faz. Não vai fazer, né? Você precisa treinar ele. Aí, você digita lá uma conversa de umas 10 interações, aí ele começa a entender. Porque ele tem o meu repertório, no caso, né? Sim. Então, agora que eu estou testando com alguns canais, então eu botei um canal lá, dei muita informação sobre o canal, dei informação sobre o concorrente, dei informação sobre o que eu quero que a coisa aconteça, como é que ele vai fazer o caminho. E começou a acertar, assim, mas ainda não está bem treinadinho. Muito bom. Pegando esse gancho que a gente estava falando, né, de profissionais de bastidores que atuam com o YouTube, Eduardo, quem que faz o script no teu ponto de vista, cara? É uma função que o profissional de bastidor entrega para o especialista fazer, ou o especialista, por ter o domínio técnico, que faz o script? Especialista. O especialista? Para mim,
Quando o especialista faz... É diferente, né? Porque ele que vai falar, né? Uhum. Você vê, de tempos em tempos tem alguma coisa que vira modinha, né? Você vê, uma pessoa faz um negócio, aí ele compartilha no mastermind, no grupo, e as pessoas querem fazer aquilo. Ele fala, não, mas ele fez, deu certo. Mas precisa da raiz daquilo, de onde veio? Quem é o especialista? Por que ele fez aquilo? Como é que foi a jornada até ele chegar àquilo? E uma dessas coisas é o manifesto. Uhum. Então, algumas pessoas acharam que o manifesto funcionou. E de fato ele funciona. Só que o manifesto precisa vir de dentro. É uma coisa que você manifesta uma coisa que está te incomodando. Encerra um ciclo para começar uma nova. Você tem sentimento na parada. Você tem... Cara, é aquilo que te inflama, é aquilo que, cara, você bate na mesa e fala, isso não vai acontecer mais nem dentro. Uhum. É isso que é o manifesto. Daí a pessoa vai lá, meu copo, escreve o manifesto aí. Eu falo, oi, eu tô aqui para falar para você que eu não concordo mais com essa coisa, a gente tem que mudar isso. Vira uma carta de venda xoxa. O vídeo é a mesma coisa. Né? Se eu começo a falar com você aqui sobre mentalidade, sobre as dores que as pessoas sentem, sobre até o próprio YouTube, em alguns temas, cara, eu inflamo, eu fico puto, porque eu falo, cara, não é possível que você seja burro assim, você vai continuar seguindo nesse caminho, sabe? Sim. Bota a mão no fogo, queima, bota a mão no fogo, queima. Porra, velho, você não vai parar de fazer esse troço? Entendeu? É isso. E quando o especialista escreve, ele está estabelecendo a conexão dele com a pessoa. Ele está vendo o aluno dele. Eu sou assim, não sei. Talvez tenha uma parte da galera que não seja, mas cada vez que eu vou produzir um conteúdo, eu estou pensando nas pessoas que têm aquela dor. Olha só que louco, às vezes a pessoa está num evento, num grupo, a pessoa fala, Eduardo, me dá uma dica de YouTube. A minha cabeça, ela vai lá longe, ela vai na estratégia, na trança de vídeos, na dominação dos termos, ela vai nisso. Se eu não pergunto para a pessoa o que ela quer saber, eu vou falar. Só que ela está num outro momento. E como é que eu sei disso? Pelo tanto de interações. A pessoa perguntava isso, eu ia falando, ela falava, não, mas que cor de roupa que você acha que eu tenho que usar? Eu falo, nossa, velho, tá muito lá atrás. É então, outra coisa. É saber que às vezes se eu vou falar de enquadramento, talvez eu precise de um assunto antes para botar lá na mesma página do enquadramento. Quando eu falo um vídeo flopou, eu preciso entender que talvez 70% das pessoas não saibam o que é flopou. E eu preciso falar, flopou é tal coisa, eu preciso estar presente para isso. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou... Tá atento a todos esses detalhes, né? Para mim, o especialista. Pô, tem casos em que... mas o que eu penso é que, assim, quando as pessoas chegam na tua agência, normalmente, imagino que normalmente o especialista chega com outro pensamento. Ele imagina que você vai entregar o script pronto para ele, né? Como você alinha essas expectativas na agência? Falando não. Não é assim. Não é assim, já explica na chegada. Eu vou te mostrar como é que faz, eu vou te dar suporte, eu vou te ensinar como é que você prepara essa parada, né? Mas eu não tenho capacidade de fazer para você. E eu tenho certeza disso porque eu já tentei. Eu tenho um cliente há muitos anos e em um determinado momento a gente tentou fazer. Eu peguei a melhor pessoa da minha equipe, que já conhecia ele, alinhei com ele, alinhou comigo, falei, vamos fazer. Nossa, é um trabalho assim, não tem como. Porque é muitas idas e voltas, é um alinhamento do... Né? Por exemplo, tem coisas... Pô, tem um grande amigo que é fenomenal escrevendo. E ele já escreveu para mim algumas vezes. Me conhecendo muito, escrevendo muito bem, ainda assim tinha que alinhar. Então ele fala, cara, isso aqui eu não falo, você sabe que eu não falo essa palavra, eu não falo esse negócio aqui, então tinha que... Então, alinhar isso, cara, sei lá, você tem que ser casado, tem que ser... Mas, cara, é muito legal essa maturidade que você adquiriu nesse sentido, né? Porque é aí que eu vejo muitos profissionais de bastidores sofrendo. Eu, muitas vezes, já sofri com essa questão de querer absorver coisas que não são para mim. Né? São coisas que são características do especialista fazer. Né? A gente ter essa maturidade, falar, cara, não dá para fazer porque faz parte do negócio, que você faça dessa forma é muito legal. Sim. E aí evita alguns burnouts dos profissionais de bastidores. Quando eu comecei a agência, tinha uma coisa que eu não queria fazer, eu não ia fazer e tal, que era edição. Tá. Então, a pessoa contratava a agência, eu conversava com o editor, falava, preciso disso, disso e disso. Isso aqui tem que ter na edição, o resto faz o que quiser. E beleza. O que acontecia é que o especialista gravava, mandava para a equipe de edição ou para uma agência de edição, aí vinha para mim e eu tinha que fazer o trabalho. Começou a acontecer que atrasava. Aí não tinha publicação, aí eu tinha problema com o cliente, falava, mas eu não publiquei, mas eu não editou. Eu falei, o que eu tenho com isso?
A outra coisa, vinha com erro. Aí tinha que voltar. Aí demorava o trabalho, não publicava, e o cliente falou, mas é que não publicou. Eu falei, pois é, não publicou, mas estava lá, tipo academia, né? Tá lá. Tem vídeo ou não tem. Aí eu trouxe para dentro da agência a edição. Então, quando a pessoa não tem equipe de edição, eu edito. Mas veja, eu não vendo edição. Eu dou. Ah, perfeito. Não tem, eu edito. Não, mas quanto é? Não, é de graça. Faz parte. Se você tem, mas eu tenho equipe. Você me dá um desconto? Não. Porque meu trabalho não é edição. Perfeito. Mas isso não quer dizer que se eu te der o vídeo para editar e ao invés de editar com a minha equipe, vai ser mais vantajoso para mim? Talvez. Mas eu queria edição mirabolante. Não faço. Edição simples. É um vídeo de conteúdo, é um vídeo de especialista, não é um vídeo de... Sim, não é uma VSL. Muito bom. Então é isso. Às vezes a pessoa, mas você consegue incluir, não sei o quê. Se você me mandar, eu consigo. Você não vai num banco de imagens buscar coisa para complementar o vídeo dele. Às vezes se a pessoa fala... que esse alinhamento é muito ruim também, né? Começa a área criativa, assim. Então, sei lá, B-roll. A pessoa tá falando, tô falando da rua de Nova York. Eu vou lá e pego a rua de Nova York e adiciono. Tá tranquilo. Mas é que eu não gostei dessa rua porque uma vez eu tropecei naquela pedra ali. Eu falo, daí então eu não faço. Entendeu? Se a pessoa me mandar a imagem, o texto, o efeito que ela quer, eu coloco. Mas eu mesmo não tenho. Eu falo que minha equipe não tem capacidade para fazer um negócio desse. Muito bom. É a competência mesmo pela falta do alinhamento com a pessoa. Eu tenho o chefe de edição, ele trabalha para a Ryder, ele trabalha para várias empresas que fazem negócios grandes, mas o gosto é complicado. E é muito legal esse ponto que você falou, né? Porque você tem um domínio técnico específico. E, cara, quanto melhor você for naquilo, mais resultados você vai conseguir entregar para ele naquela questão técnica, né? Cara, é bem importante nesse sentido. Eduardo, agora eu vou pegar aqui um gancho para fazer uma consultoria gratuita com você nesse sentido, tá? Eu falei com alguns amigos em relação a canais de YouTube que trabalham com essa questão de podcast, como esse que a gente está fazendo aqui, e eles estavam falando da dificuldade em fazer um vídeo desse ranquear. Normalmente o que faz um podcast dar certo ou não é mais o convidado do que o conteúdo que é falado em relação a isso. Tem técnica para a gente conseguir fazer um podcast ranquear? Me fala mais disso. Tem técnica. Tem técnica pelo assunto e tem técnica pelo nome do especialista. Se o especialista é buscado, ou se ele for em algum momento, você vai aparecer. E pelo assunto que você vai escolher tratar naquele episódio. Entendi. Então, vou pensar em alguém aqui. No nosso caso aqui, por exemplo, se eu trabalhar as palavras-chave de como crescer no canal no YouTube, é uma forma de ranquear esse episódio. É uma forma de ranquear. Eu não iria por esse caminho, porque como crescer no YouTube, os especialistas em YouTube estão fazendo. Não precisa. Especialista, não dá para dizer, mas é a galera que todo mundo fala, porque você tem a galera que está posicionada para falar de YouTube. Tanto canal Dark, canal de game, canal de criança, canal do que for. Todo mundo vai falar de crescer no YouTube. Quem tem algum resultado no YouTube se atreve a falar de como é que tem resultado no YouTube. Então você tem lá como crescer um canal no YouTube, do meu ponto de vista. Então você tem essa série de coisas. Então, iria para YouTube para negócio, YouTube para vender mais, YouTube para... É isso. Mas é pensar em o que a gente falou, fazer a pesquisa do volume de buscas. E por o canal como tá, né? Tá começando e tal, ele não tem tanta força, tanta autoridade para chegar lá e bancar na hora que mesmo que coloque técnica. Por isso que eu falo que a estratégia de dominação, ela é tipo do mineirinho. Você vai comendo pelas beiradinhas e aí você Quando o canal tá, no caso do podcast, você tem muitos assuntos, você precisa ter autoridade baseada na retenção, na frequência dos usuários. Isso vai te dando base para ficar cada vez mais forte. E aí você posiciona mais fácil. Força de tração inicial. Então você grava um podcast hoje comigo e daqui a 50 mil inscritos você grava de novo, a resposta é totalmente diferente, porque eu tenho um movimento inicial muito mais forte. De compartilhamento, de retenção, de visualizações, então tudo isso. Então é pesquisar quais são os termos que a gente falou e a partir daí qual é o volume de busca interessante. E aí trabalhar nisso. Então o nome do especialista, do convidado, e a especialidade, né, a subespecialidade dentro da conversa. Entendi, boa. E quando você fala em volume interessante, imagino que é diferente do search ali do pesquisar do Google. O que você considera um volume interessante de busca para uma palavra-chave específica do YouTube? Depende do nicho, né? Por exemplo,
Vamos pegar um nicho grande, assim, pegar um nicho... Vou citar alguns nichos, tá? Vou pensar em alguns nichos grandes e alguns nichos pequenos. Tá bom. Vamos supor para um nicho de emagrecimento. Tá. Qual que é o volume? Como emagrecer? É. É que não é o número do volume, tá? Tá. Mas é a concorrência. Eu coloco como emagrecer é extremamente buscável, volume absurdo, uma concorrência absurda e uma dificuldade absurda. Então, se eu ranqueio nisso, eu tô na lua. Você busca todo dia, toda hora tem busca disso. Toda hora tem gente querendo emagrecer. Se eu faço um cauda longa, eu vou diminuindo o volume de busca, mas eu também vou diminuindo a dificuldade e eu também diminuo o volume... Aumento a cauda, cauda longa, mais fácil, menos buscas. Menos busca e menos concorrência. Exato. Perfeito. Cauda longa, para você que não entende, são termos mais completos ali, né? Por exemplo, a gente falou de como emagrecer, poderia ser como emagrecer com dieta cetogênica. Exato. Um termo de cauda longa. Isso aí. Legal. Então depende em relação a isso, mas em nichos pequenos, tipo 500 buscas mês, é irrelevante ou é um volume que você considera? Em nicho pequeno você tem mais facilidade porque você está sozinho. Tá. Então, sei lá, motor de helicóptero. Como consertar motor de helicóptero. Talvez não tenha muita gente falando sobre isso. Qualquer coisa que você posicionar, acontece. Pegar a agência, tá? Agência de SEO. Legal, eu nem tenho agência de YouTube para eu falar que poderia concorrer, mas vamos pegar as agências que faziam blog, que posicionavam e tal, ou algumas pessoas que ensinam sobre SEO do YouTube. Tá. Cara, se eu coloco como vender uma mesa preta em Arapiraca no verão, eu vou posicionar em primeiro porque só tem eu nessa parada, cara. Então, e não tem busca, ninguém vai buscar esse negócio. Então essa clareza é importante. O posicionamento, ele envolve técnica, mas coerência, né? Sim. Preciso ter uma coisa que alguém vai buscar em algum momento. Esse negócio que eu falei aqui não faz sentido nenhum. Vai posicionar em primeiro. E vai ficar... Ninguém vai pesquisar. Aí o cara do SEO vai falar, mas posicionou. Vai falar, posicionou, mas para nada, né? Não serve para nada. Então, por isso que conhecer as pessoas faz tanta diferença. Quando a pessoa... Às vezes você me fala um nicho... não sei se tem algum que eu não conseguiria fazer, tá? Você fala um outro nicho aí. Nicho, você é o corredor também, você falou que estava com dor aí, né? Nicho de corrida mesmo, né? A gente trabalhando com essa parte de fisioterapia para corredores. Tá bom. Então, é muito rápido, porque eu sento na cadeira do cliente, ou da pessoa que está lá com dor, e eu falo, cara, o que é a minha dificuldade? Puta, minha dificuldade agora é uma dor no calcanhar. Quando eu vou para a internet, eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faria se eu estivesse na tua frente. E lá no Google falar, como tratar dor no calcanhar? Não faz sentido ser outra coisa. Às vezes, quando o YouTube e o Google, eles invertem a coisa, né? Dor no calcanhar, como tratar? Eu não vou fazer isso. Entendeu? Tecnicamente, não vai mudar. Então, eu vou como tratar dor no calcanhar. Não faz sentido eu colocar no título dor absurda no calcanhar, veja como resolver. Cara, dificilmente vai posicionar isso aí. Ainda assim, ó, mesmo sem querer, eu acabei falando como resolver, dor no calcanhar. Tem palavra-chave ali, mas o que eu vejo às vezes veja como eu resolvi isso. E aí tem uma foto do calcanhar na capa. Beleza, a capa tá alinhada, mas o título não vai ser um negócio que vai ser perene. Ele vai dar o hype da rede social e depois ele cai. E acabou. Se nada acontecer naquilo ali, naquele vídeo, se ele não for, sei lá, às vezes acontece de um vídeo ser... a sorte do vídeo ser incorporado num G1 da vida, num UOL, num grande portal, e ele vai ter um grande número de visualizações e depois ele morre. Ou ele vai ter visualizações contínuas porque está lá naquele portal e aquele portal está bem posicionado no SEO. Não necessariamente porque o teu conteúdo foi relevante o suficiente para fazer você crescer sozinho, né? Exato. Cara, muito bom. Tem uma pergunta que eu quero te fazer pra gente fechar esse episódio ainda, porque, cara, tem guru de tudo na internet, né? Sim. E tem alguns gurus de finanças, que eu não sei se você conhece por aí, que se metem em falar de como crescer no YouTube porque eles cresceram o canal deles no YouTube. E um deles falou assim, para você criar se você fosse começar um canal do zero, pegue 100 vídeos do seu maior concorrente, da pessoa que mais cresceu, refaça esses vídeos com outros títulos, né, ou com títulos semelhantes, como você faria diferente. Como que seria para o Eduardo hoje, dando essa recomendação, né? Quem vai começar no YouTube? Como que a pessoa começa? Essa dica é boa, conhece ele. Essa dica é boa.
Na verdade é isso, as coisas... Depois que Deus criou o mundo, ninguém inventou mais nada. Tá tudo feito. Então, se eu pego uma pessoa séria que fala do YouTube, ele fala, 10 dicas para crescer um canal no YouTube. Não pode ser muito diferente do que eu vou fazer. Uhum. Vai ter lá 2, 3 itens talvez diferentes, porque a gente escolheu, na hora de escolher 10, dos 50, a gente escolheu daquele 10. Mas vão ter 5 que não tem jeito. Não vai fugir. Então, olhar o que já funcionou é super importante. Então vai lá, faz uma lista de todos, eu falei todos os concorrentes que tiver. Não, por uma regra, né? Pô, todo mundo que tiver acima de 5 mil inscritos eu vou ver. E aí faz essa lista, e aí você entra lá no canal, clica em vídeos, em alta. Vê os que mais tiveram visualizações. E aí você precisa ter um pensamento estratégico, não é estratégico. Você precisa ter um repertório para você olhar para um vídeo e saber por que aquele vídeo tem muita visualização. Então, putz, é um canal que faz lançamento sempre. Tem dinheiro. Tá. Então, tráfego é um fator. Como é que é o título escrito? Né? Tá um título buscável, uma pessoa escreveria isso no Google, ou tem uma headline ali. É outra coisa. Qual o tamanho do canal? Outra parada. Quanto tempo faz que o vídeo foi publicado? Aparece ali embaixo, 1 ano, 2 anos, 6 meses. Putz, quando esse vídeo foi publicado, estava acontecendo alguma coisa no mundo, no Brasil, que fez com que esse vídeo tracionasse, né? Quem falou sobre vacinas e uma série de outras coisas, naquela época, teve milhões de visualizações. Mas hoje não vai ter mais. Então precisa ser inteligente nesse ponto em relação ao nicho. E aí você começa a ter ideias. Por exemplo, dor no joelho. Uma super busca. É bom para fisioterapeuta, é bom para reumatologista, é bom para você tá de pessoas. Agora, como é que você vai tratar isso? Né? Sim. E aí você analisando esses canais, é um trabalho de pesquisa. Se você faz bem a pesquisa, o resto vai ficar... A pesquisa é a raiz. Então você dedicou tempo, sentou a bunda na cadeira, ficou ali horas e horas olhando aquilo, você vai adquirindo repertório, mesmo que sem querer. Né? Se eu falo para você 100 maneiras de começar, 100 headlines para capa, ou se eu falo 100 ganchos para você começar um vídeo no YouTube, você não precisa nem anotar. À medida que eu vou falando, você vai absorvendo, você vai internalizando algumas coisas, você já aumenta teu repertório, você já não sai do mesmo tamanho. E aí, quando você vai tendo esse contato, você vai vendo quais são os termos, como é que as capas, as cores, né? Porque você vai botar a tua digital numa coisa que já existe. E aí você vai fazendo a tua lista. Então, como tratar a dor no joelho? Quais são as... Pô, na corrida mesmo, cara. Síndrome da banda iliotibial, canelite. Isso aí que você falou, síndrome de não sei o quê, é um título super específico. Clareza nessa hora, porque é o seguinte... Poucas buscas, poucas visualizações, mas visualizações muito boas. Público totalmente segmentado, né? Total, porque vai vender mais rápido. Porque, né? Então, isso é uma outra coisa. Às vezes as pessoas querem viralizar. Saber o tamanho do seu público é importante. Perfeito. Né? Por exemplo, público médico e acadêmico de medicina no Brasil é alguma coisa entre 500 e 600 mil. Você não vai ter vídeo com 1 milhão. Se você tiver vídeo com 1 milhão, você errou. Perfeito. Essa clareza é absurda que as pessoas precisam ter no digital, né? Demais. Demais. Tem canais com 15 mil inscritos que fatura múltiplos 7 dígitos todo ano. Você não vai ter mais público, mas tem um público certo para aquilo. Sim. Helicóptero, motor de helicóptero. É um público pequeno, mas... Né? Exatamente, cara. Tinha um canal para corretores de seguros, cara, com 15 mil inscritos no canal. A gente tinha em torno de 30 mil corretores de seguros na época. Cara, uma audiência extremamente segmentada, né? Exato. E, cara, sempre vendeu bem por causa disso, né? As seguradoras estavam ali, sempre muito legal. Show de bola, Eduardo. Cara, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Quem quer ter uma agência, né, contratar uma agência de YouTube, como que te acha? O caminho mais rápido e fácil, Instagram, Eduardo Beraldi. E aí, manda direct lá que a gente vai falando. Show de bola. Eduardo, cara, obrigado pela tua participação. Valeu. Aí, cara. Nossa. Obrigado por ter se deslocado até aqui e trazer para a audiência esse conteúdo legal. E se você gostou desse episódio, deixa aqui qual foi a maior sacada que você está levando daqui.